Fala galera, tô tentando mostrar aqui pra vocês. Esperar a galera entrar. Vamos tentar, a luz aqui tá complicado. Mas eu tenho esses conectores fora do carro, depois eu vou mostrar pra vocês. Olhando aqui vocês não vão conseguir ver muita coisa. E aqui para tirar também tá complicado. Consegui. Tá aqui, ó. Olhando aqui. Aqui tá complicado a luz para mostrar para vocês, viu? Nessa parte vocês não vão ver nenhuma diferença, tá? Agora, o que interessa é aqui, ó. Vamos ver se eu consigo ligar a luz. Mas esse conector aqui, ele é um conector que é o conector hermético. Deixa eu pegar uma luz aí, pessoal, para mostrar para vocês. Espera aí. Ô, Vitor, consegue trazer uma luz aqui rapidão? O seu celular mesmo? Enquanto o Vitor tá vindo aqui, mais uma coisa para mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é o acelerômetro que a gente usa, que a gente tenta deixar aí o mais próximo do CG possível, e a gente usa para calibração do controle de tração. Beleza? Esse acelerômetro que é um acelerômetro 3 eixos, e o eixo X ele considera esse eixo aqui que é o longitudinal do carro, perfeito? E o Y é esse eixo aqui do acelerômetro, que é o lateral, né? Mede a aceleração lateral do carro. Agora vamos ali para trás. Pode mostrar daqui, Vitor, ó. Bem ali, ó. Show de bola. Filma aquele conector ali, ó. Vamos ver se a gente consegue mostrar pra galera. Ali, ó. Show de bola. Esse aí é o conector hermético. Esses pinos aí, você vê que ele é totalmente selado. Então do outro lado é que tem a parte da solda. Beleza, galera? Nesse caso aqui, a gente tá com o conector para cima, né? Mas se a gente fosse usar na lateral ou para baixo, não interessa. O conector tem uma super vedação aí. Só que isso é feito com solda, né? Então tem esse detalhe aí. Então sempre tem as exceções, né, pessoal? Repetindo, a crimpagem é muito mais robusta do ponto de vista de resistência ali da conexão elétrica, falando de resistência mecânica, tá? Resistência mecânica, tá? Então ela quando feita corretamente, a crimpagem suporta uma vibração maior e assim por diante. Porém, aqui a nossa preocupação era apenas garantir 100% da vedação. Beleza? Agora que eu vi que tapou o microfone, espero que vocês tenham ouvido a parte legal. Boa! Esqueci da pergunta aqui, ó. Manteve a injeção direta? Então, beleza. Pessoal, esse aqui é uma ECU que faz injeção direta, beleza? Vou contar a história desse projeto. Aí, tá sem o PDM ali, como vocês podem ver, ó. Ali tem o PDM, tá? A gente tirou o PDM ali. Então vocês podem ver os dois conectores do PDM e o cabo de potência. O PDM estava preso ali. O PDM saiu porque ele vai para um outro projeto aí, que depois a gente vai mostrar para vocês também. Beleza? Numa próxima live. Sobre a injeção direta, vou contar a história rápida desse projeto para a gente finalizar a nossa live aí, que a gente tem que seguir os trabalhos aqui ainda. Quando a gente começou esse projeto aqui foi em 2017, faz bastante tempo. E daí passaram pra gente o motor N55 e tudo mais, com injeção direta. E daí isso precisa de uma ECU diferente, certo? A Motec tem algumas ECUs que fazem injeção direta. M141, M142, basicamente a diferença é o tipo do injetor. E tem também as com conector militar, certo? E a gente pegou
a M142, perfeito? Só que esse motor foi um motor que foi comprado totalmente original e foi comprado um motor parcial. E o que a equipe nos passou é que eles não tinham toda a parte de bomba de alta pressão e tudo mais. E daí, o primeiro fase, vamos dizer assim, a primeira fase desse projeto foi fazer ele com injeção indireta, perfeito? Então foi feito um coletor de admissão, tá usando bicos de injeção indireta, certo? E o cliente, ele conseguiu comprar um segundo motor, e esse segundo motor, ele veio com um motor completo, com bomba de alta, com tudo mais. Então, esse próximo motor, quando a gente for mapear, a gente vai usar a mesma injeção, essa aqui, certo? Com injeção direta, perfeito? Ela já vem com um package de injeção direta, ela não roda. E por que ela está rodando injeção indireta? Tá? Essas ECUs, elas têm saídas para injeção direta dedicada. Eu até já falei na live, acho que foi a penúltima live, a gente falou sobre ingestores de alta e baixa impedância, perfeito? E eu comentei que quando tem ECU que faz o acionamento de bicos de injeção direta, a gente faz, a ECU usa duas saídas da ECU, perfeito? Ela manda tanto a tensão da bateria como terra para o bico, perfeito? No caso de uma injeção de um injetor para injeção indireta, o 12 volts vem de um PDM ou de um relé, perfeito? E a ECU manda apenas o terra, perfeito? Não teve diferença de performance, assim, ó, para eu falar assim, ó, que não teve diferença de performance, é só quando a gente pegar e acelerar os dois motores, certo? Com injeção direta e sem injeção direta, para a gente fazer o teste, tá? Assim, ó, antes da gente fazer isso, eu conversei bastante com o pessoal da Motec, porque eu tinha receios de a gente não conseguir, de a gente ter um desempenho talvez pior do que o original, considerando o mesmo nível de boost e avanço, tá? E daí eles falaram que seria possível isso acontecer caso errasse em projeto de coletor de admissão, não fizesse um coletor de admissão muito bom, não posicionasse o injetor de uma maneira correta e assim por diante, certo? Nesse projeto em particular, a gente não teve tanto problema, a gente não teve tanto problema, a gente não teve nenhum problema de desempenho do motor. Conforme eu falei no início das lives lá, a gente fez duas corridas a primeira corrida a gente estava ganhando, teve um problema de pressão de óleo, e depois a segunda e a terceira corrida deu tudo certo, a equipe mandou muito bem, os pilotos mandaram super bem e a gente ganhou. Potência nesse projeto não foi um problema, certo? Agora, para a gente falar assim, se deu muita diferença de performance, só a gente testando depois. Como que a CCU faz o acionamento desses bicos? No projeto dessa CCU já foi considerado para ela tocar um motor, como por exemplo o do Golf GTI, certo? Que você tem bicos, e outros motores são assim, você tem bicos de injeção direta e indireta, perfeito? Então essa daqui, ela faz 8 de injeção direta e 6 de indireta, perfeito? Então deu assim certinho para nós, sinceramente foi muita sorte, porque a gente comprou esse ECU para fazer injeção direta, certo? Tanto que ela é mais cara que a M150, que a gente usa nos projetos com injeção indireta. E a gente, quando o pessoal falou, a gente vai fazer com injeção indireta, tem decisões que não é só a gente da eletrônica que toma, né? É uma decisão conjunta que envolve grana, o pessoal do motor e assim por diante. E a gente deu sorte de a gente ter as 6 saídas, certo? Porque se fosse, por exemplo, um 8 cilindros, a gente não ia conseguir fazer, certo? Ó a pergunta do Rafael aqui. Pin comment. Pin comment. Qual é a dificuldade que as ECUs programáveis têm para injeção direta? Olha, é bem diferente os sistemas,
tá, Rafael? O que eu vou recomendar para você? Acompanhe a live que a gente vai fazer semana que vem sobre injeção direta. A gente vai mostrar os pontos chaves do software de configuração da Motec e qualquer outra injeção programável vai ter que fazer para gerenciar um motor com injeção direta, tá? Mas um ponto que que a gente tem que pensar: não trabalha com uma pressão de combustível fixa, essa pressão de combustível varia, certo? A calibração da fase de injeção é muito mais importante, tem diversos pontos, o próprio, do ponto de vista eletrônico mesmo, o hardware para acionamento dos bicos é totalmente diferente, ou seja, se você pegar uma ECU que aciona bico de injeção indireta, não vai acionar o bico de injeção direta porque ela precisa ter um hardware, ela precisa ter componentes específicos, o nível de tensão é diferente, é uma outra jogada, beleza? Como que fica a questão do avanço de ignição? Deixa eu marcar aqui. Qual que é a sua dúvida, Alisson, sobre o avanço de ignição? Deixa eu tentar, pra gente finalizar a live aí, galera. Minha ideia era tocar até as 9, foi mais tarde e a gente precisa finalizar um serviço. Vou responder essa última do Alisson aqui, mas tem... Deixa eu tentar lembrar para vocês o que mais do motor que foi massa na calibração foi a parte injeção direta em comparação à indireta. Olha, aí com certeza o avanço a gente tem que ter sempre em mente. Eu vou responder você de uma maneira genérica, certo? Olha só, o avanço ele está muito relacionado, o avanço ideal está muito relacionado com a velocidade de queima, certo? E daí, se a gente tiver alguma diferença por conta de velocidade de queima, quando a gente muda da injeção direta para indireta, a gente pode ter diferenças no avanço. Para nós, isso não foi um problema. Por quê? Eu não sei qual é o avanço ideal desse motor com injeção direta. O que a gente fez foi a gente partir de um mapa do zero e fazer o mapa de avanço. Perfeito? Então, assim, como a gente não passou esse motor com injeção direta, eu não tenho como te falar quanto que variou o avanço em MBT para as duas diferenças, entendeu? O que eu posso te falar é o seguinte: se a gente tiver uma grande diferença aí do ponto de vista de velocidade de queima, talvez a gente tenha que variar avanço. Então, por exemplo, vamos supor que a velocidade de queima é maior com injeção direta, perfeito? Então a gente vai ter que atrasar um pouco o ponto. Ele vai ter um ângulo de ignição menor para o MBT, certo? Isso analisando aquele gráfico termodinâmico que eu mostrei, dá para entender como isso afeta na eficiência do motor, perfeito? Então, se eu consigo ter um avanço menor, eu tenho no meu gráfico um trabalho negativo menor, perfeito? Galera, muito obrigado pela participação. Desculpe aí, hoje eu tô bem cansadão, cara. A gente, na última live, a gente foi feita há 2 dias. Deixa eu anotar, vou marcar. Essa pergunta do Alfredo vai ser a última, tá, galera? Desculpa aí que eu tô mega cansadão. A nossa última live foi sobre CAN. A gente tava arrumando as coisas para viajar. Por conta do coronavírus, a gente teve que vir de São Paulo pro Rio Grande do Sul de carro. A gente tá em isolamento aqui, tá? Só não tô usando a máscara por conta da live, senão não ia dar pra ninguém ver minha cara aqui. Mas a gente tá trabalhando aqui em alguns projetos e... que nem eu falei pra vocês, né? Se a gente fosse levar ao pé da letra, não ia dar nem pra fazer live hoje. Porque vir dirigindo de São Paulo pro Rio Grande do Sul é pesado e ainda a gente tá trabalhando aqui pra gente conseguir finalizar as coisas, ir pra pista semana que vem. E semana que vem também voltar para talvez finalizar um trabalho num outro carro. Com máscara é melhor, pois é. Acho que com máscara e com chapéu eu ia ficar menos feio nessas lives aqui, viu? Mas tem a desculpa aí do coronavírus, né, meu?
Vamos ver a última pergunta do Alfredo aí, pra gente finalizar. Roberto André, uma dúvida aqui, ainda sobre a questão do coletor. Tendo a restrição somente do lift, do comando, a pressão do coletor sendo maior não facilita? Então, Alfredo, olha só. Vamos ver o que o André fala, mas por mais que facilita, ela vai facilitar o fluxo, mas naquele gráfico, quando a gente olhou ali a parte da perda de bombeamento, a gente tem que avaliar a pressão ali que vai mesmo na cabeça do pistão, certo? O que interessa é a pressão na área do pistão ali, beleza? Então, muito obrigado aí pelo André. O que ele falou é muito importante, tem essa diferença aí muito importante, certo? Que a gente não pode simplesmente olhar naquele gráfico do ciclo Otto lá real e olhar como diferenças de pressão de admissão e exaustão. Não é pressão de admissão e exaustão, é a pressão na cabeça do pistão durante a admissão e a pressão na cabeça do pistão durante a fase, o tempo de exaustão. Beleza, galera? Esse foi meu grande aprendizado da live hoje. Cara, é muito bom. Essa área, assim como diversas áreas, pessoal, a gente tem que ter a cabeça aberta e saber que sempre tem coisa para aprender. Beleza? Quem tá sempre assim, cara, não tenho que aprender, eu sou o bambambam, ele acaba perdendo, porque ao longo do tempo o cara perde. Cara, a gente tá aprendendo todo santo dia. Todo santo dia. Hoje também a gente aprendeu muita coisa aqui na oficina. A gente não está trabalhando na BM, a gente está trabalhando em outro projeto que depois a gente vai compartilhar para vocês. Beleza, galera? Muito obrigado pela participação. A gente vai tem mais uma live essa semana. Vamos ver se a gente faz amanhã ou domingo, tudo depende da sequência do trabalho aí. Conto com a compreensão de vocês. Semana que vem também vai ser correria, mas a gente vai fazer de tudo para a gente fazer essas 20 lives finalizando semana que vem. Ontem à noite, quando estava na estrada, eu falei assim, vou mandar uma pesquisa no Telegram para perguntar se a galera topa fazer uma live meia-noite. Mas daí eu falei, putz, cara, melhor deixar fazer a live para amanhã. Então, se você curte as lives, se está acompanhando todas as lives, entenda que a gente tá numa pauleira e a gente vai, quando a gente cumpre, a gente faz. A gente vai fazer essas 20 lives. Talvez não seja às 8 da noite. Então fiquem ligados no Telegram que a gente vai dar um jeito de fazer essas lives, nem que seja às 6 da manhã, 8 da manhã, às 8 da noite ou meia-noite, tá? Porque é o seguinte, quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Nós vamos fazer essas lives e daí se neguinho virar falar, eu não vou acordar às 8 da manhã para assistir live, para aprender as coisas. Cara, daí problema é seu. Nós vamos fazer a live e espero que a galera que curte a gente aí acompanha. Vamos, que precisar, chama a gente aí. Valeu, galera. Boa noite. Muito obrigado a todo mundo aí.